Nós vamos estudar Atos capítulo 8 hoje. Quero te convidar para lá, para essa passagem. Nós vamos falar sobre o DNA dos discípulos que mudaram o mundo. E queria olhar para a igreja primitiva como referência para nós, porque estamos celebrando o aniversário dessa igreja, e nada melhor do que nós olharmos então para a história do nascimento, do estabelecimento da igreja de Jesus. Mas nós vamos para o capítulo 8 de Atos, vamos voltar um pouquinho, vamos navegar um pouquinho, mas eu queria caminhar por aqui. Eu queria orar mais uma vez e colocar nossa vida diante de Deus. Pai, Tu já tens ministrado com misericórdia, com graça, com poder entre nós, e nós nos apresentamos ao Senhor mais uma vez, rendidos com o nosso coração, ó Deus, reconhecendo a necessidade absoluta do Senhor sobre nós, reconhecendo os desafios diante de nós, reconhecendo o futuro que temos, cheios de esperança, porém com o nosso coração sentindo temor, Senhor, pela responsabilidade que está diante de todos nós. E nós pedimos, portanto, Deus, que Teu Espírito Santo continue trabalhando o nosso coração e nos preparando, Deus, para o hoje e para o amanhã, para que, Deus, fundamentados na Tua Palavra, a partir da Tua Palavra e no poder do Teu Espírito Santo, essa igreja continue avançando para o louvor da Tua glória, sendo discípula e fazendo discípulos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Olhar para o Rio Grande do Sul, para o nosso amado estado, Eu não sou gaúcho, eu, na verdade, sou de São Luís do Maranhão, gente, no norte, extremo norte, mas eu não tive o privilégio de viver lá na terra a qual eu nasci. Saí de lá com 6 meses, fui criado em Brasília, e depois rodamos alguma parte do Brasil, meus pais como pastores, e eu posso dizer que vivo no Rio Grande do Sul mais do que vivi em qualquer outro estado do Brasil. Então já há 21 anos, Rio Grande do Sul é o lugar onde nós mais moramos e vivemos, Temos 2 filhas gaúchas, sou casado com Marta. Martinha, por favor, fique em pé aí, meu amor. A Marta e eu temos 2 filhas, a Laila e a Radassa. Nós fazemos dia 6 de dezembro esse ano 25 anos de casados. Já compramos a nossa lua de mel. Vai ser um negócio, Marcão. Vai ser um negócio. Não é brincadeira não. Eu sempre falei para Martinha assim: mozão, nós vamos passar um tempo numa ilha deserta, eu e você, só nós dois, um dia vai dar certo. E deu. Comprei um pacote, não, porque a gente não compra, a gente vai na cara e na coragem, Martinha? Estou levando a Martinha para uma ilha deserta na Indonésia. É isso mesmo, vou levar a Martinha, embarco para lá dia 28 de janeiro, só eu e ela, Adão e Eva, vai ser uma coisa extraordinária, vai ser demais. 25 anos, falei para lá e para a Radassa: filhinhas, vocês agora ficam, só eu e a Martinha, só nós dois. Vai ser um tempo preciosíssimo mesmo. A Indonésia, porque nós temos um casal de amigos, nossos melhores amigos são indonésios, e sempre dissemos para eles, ouvindo os desafios missionários da Indonésia, que um dia iríamos lá. E realmente eles nos convidaram para ir. Finalmente nós vamos conhecer um pouco da realidade da Indonésia. 98% do país é islâmico, e nós vamos conhecer, mas eu disse para ele assim: nós queremos conhecer com vocês, mas uma semana eu sumo com a Martinha. E foi assim mesmo, a gente vai sumir uma semana. Achamos esse lugar paradisíaco. Vou parar de falar para você se alegrar, não ficar com inveja. É um presente de Deus, um cafuné, Martinha? Cafuné. Nós temos o privilégio de servir nesse estado. O Rio Grande do Sul, de fato, se tornou a nossa terra. Nós amamos esse estado. Nós temos servido a Deus na Igreja Batista Monte Serrat durante esse período de 21 anos, e ali temos crescido, sido transformados, Martinho? Como Deus tem mexido na nossa vida, e como temos podido cooperar com o crescimento saudável
daquela igreja. O que está por trás da palavra de hoje é a convicção da necessidade que nós temos de proclamar o Evangelho de Jesus nesse nosso amado estado do Rio Grande do Sul. Fazer isso no poder do Espírito Santo, fazer isso embasado, enraizado na palavra de Deus. Por isso eu quero olhar para esse texto que muito mexe comigo, mexe com a Marta, esse capítulo 8 de Atos, porque ele é um momento onde a igreja rompe, sai de Jerusalém por conta da perseguição e vai então invadir as regiões da Judéia, Samaria. Capítulo 8 especificamente, nós estamos em Samaria, e aí chega aos gentios, chega na casa de Cornélio, capítulo 10, aquele religioso, e o evangelho então vai rompendo. Aqui no capítulo 8 você vai ver que daqui vai para a Etiópia, na África, e nós vamos ver o evangelho que se espalha e chega até mim e chega até você. Agora, chegou até mim e chegou até você por causa do caráter, por causa do coração dos primeiros discípulos, por causa do alto comprometimento daqueles discípulos. Eu não tenho ilusão de que Deus tem feito algo no nosso estado. Eu creio, amado, que nós estamos começando a ver uma inversão daquela mentira e daquele sofisma que foi impregnado ao longo do nosso estado, ao longo da história do nosso estado, que o evangelho não cresce no Rio Grande do Sul. Eu não posso aceitar isso, você não pode aceitar isso, amém, irmãos? Porque o poder de Jesus, quando ele atua independente da geografia, da cultura, do contexto. Então nós cremos numa realidade onde o Rio Grande do Sul está cada vez mais sendo despertada. Creio que nós seremos um estado que cooperará sim com missões no Brasil e no mundo. E Deus quer usar a minha vida e a sua vida para isso. Tem algumas razões para crer que Deus tenha me encorajado a ler e a meditar hoje no capítulo 8 com vocês. Primeiramente, eu diria pela similaridade entre o objetivo de Deus através da igreja primitiva naquele momento específico, que era espalhar o evangelho a partir de Jerusalém aos confins, fundamentado nas Escrituras. Quando você olha logo o capítulo 2, logo depois da pregação de Pedro, você vai ver que 3.000 pessoas se convertem, e se convertem porque Pedro prega a palavra de Deus, e logo que aqueles 3.000 se convertem, surge uma nova cultura no meio daquela cultura presente, e essa cultura que surge, ela surge muito embasada na palavra. Você lê lá, eles estudavam a doutrina dos apóstolos, eles se dedicavam a conhecer a doutrina dos apóstolos, ou seja, aquilo que os apóstolos haviam recebido de Jesus, eles agora estão preocupados em transmitir, e não apenas para que haja um conhecimento dessa doutrina, mas para que essa doutrina possa ir transformando a vida daquelas 3.000 pessoas. Por isso você começa a ver mudança de cultura em relação ao dinheiro. Logo na igreja primitiva, você vai ver que eles começaram a vender tudo que tinham, repartir entre os que tinham necessidade. Por quê? Porque a cultura do egoísmo vai sendo transformada pela cultura do repartir. Você vai ver a cultura sendo transformada no desejo profundo de estarem juntos, de estarem nas casas, de orarem uns pelos outros, de se importarem uns pelos outros. Deus vai transformando a cultura da igreja, daquela cultura pela igreja, pelo poder do Espírito, pela palavra que vai sendo inserida no coração e que vai mudando a mente das pessoas. Então, eu creio que em primeiro lugar é por isso que quero pregar essa palavra hoje. Em segundo lugar, esse texto que lemos, ou que vamos ler, capítulo 8, eu quero te convidar a ir lendo por partes o capítulo 8 de Atos. Ele revela uma realidade de necessidade espiritual de Jesus muito parecida com o Rio Grande do Sul. Nós vamos ver isso no texto também. Me lembro quando eu e Martinho fomos convidados para vir para o Rio Grande do Sul, que nós tivemos 3 pessoas
além do Pascoal Piragini, que nos aconselhou sobre isso. Buscamos, né, Martinho? 3 pessoas. Nosso pastor era o Pascoal Piragini, em Curitiba. E o pastor Pascoal Piragini, ele disse isso para nós. Nós estávamos nos preparando para ir para a África. 5 anos em que o Pascoal estava investindo na nossa vida para irmos para a África, era o nosso sonho. E de repente Deus vira tudo e nós entramos em crise, recebemos o convite daqui. E o Pascoal e a Cleusa foram as pessoas que nos encorajaram, né, Martinho? De que Deus poderia realizar uma obra aqui, se nós viéssemos de todo o nosso coração para amar esse povo. Se nós viéssemos para anunciar a palavra de Deus, se nós estivéssemos aqui comprometidos com dar a vida. E foi muito importante ouvir todas aquelas palavras do pastor Pascoal, elas foram muito encorajadoras, mas nós tivemos dos 3 outros conselheiros o inverso: não vão, não tem futuro o Evangelho no Rio Grande do Sul, é cemitério de pastor Rio Grande do Sul. Esses foram os conselhos que recebemos. O Evangelho lá no Rio Grande do Sul, ele não vai crescer por causa da quantidade de terreiros de Umbanda, né? De espiritismo que tem. Sabe quem que Deus colocou no meio e no coração da Martinha? Marcão e Marcinho? Marco e Márcia, né? Eu chamo todo mundo de diminutivo, viu, gente? Desculpa, Marcinho, desculpa. É uma mania minha que eu estou tentando mudar. Mas Deus colocou no nosso coração que quanto mais trevas, mais possibilidade da luz brilhar. Se temos dramas no Rio Grande do Sul, é só cada discípulo se levantar como discípulo verdadeiro, como um farol, que nós vamos brilhar, porque quanto mais trevas, mais a luz aparece. Então nós viemos para cá nessa convicção, e para a glória de Deus temos visto com os nossos próprios olhos, não só lá na Monte Serra, mas temos visto Deus fazer milagres em igrejas e ministérios que estão entendendo a profundidade da seriedade de viver um evangelho fundamentado na palavra e vivendo essa palavra e praticando essa palavra, sendo o exemplo de que o fruto de quem vive nessa palavra aparece na vida, aparece no casamento, aparece nos negócios, aparece nos relacionamentos. Então nós cremos. Por isso quero pregar essa palavra, porque o engodo de um falso poder presente em qualquer contexto não resiste quando o poder de Jesus chega. Terceira razão, porque esse texto mostra a estratégia de Deus para cumprir o seu objetivo de espalhar o Evangelho, fazendo isso de uma forma maravilhosa, transformando, mudando a realidade espiritual por onde o Evangelho vai passando. Então vamos ler Atos capítulo 8. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, né? Capítulo 7 vai mostrando exatamente Estevão sendo apedrejado e morto, e Saulo está ali, aquele que seria, né, o apóstolo depois, aqui ainda era um perseguidor da igreja. Diz assim: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Preste atenção agora. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante de todo o povo,
e melhor, todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Bom, vamos lendo por parte o texto. Esse texto trata da continuidade do plano de Deus revelado em Atos, capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria. O texto fala exatamente isso, que a perseguição vai impulsioná-los para a Judéia, para a Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2 vai mostrando essa experiência da cultura, como já disse, desta igreja que vai estabelecer o reino de Deus. Jesus já vem estabelecendo o reino, mas agora nasce a era da igreja, o tempo da igreja em que nós estamos. Comunhão, partir do pão, oração, louvor, prodígios, milagres, alegria, diariamente no templo e de casa em casa, é o que a Bíblia diz. Acontece um crescimento assustador, né? Jesus primeiro chama 12, depois 70, a Bíblia vai fazer narrativas de 120, 500, aqui em Atos capítulo 2, 3.000, no capítulo 4, 5.000, multidão, uma multiplicação de discípulos, e tudo começa no capítulo 2, no Pentecostes, né? Nós temos várias situações que mostram como Deus realiza, ou começa a realizar, o cumprimento da profecia de Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. A explosão do crescimento é tremendo, surgem os problemas, né? Você vai logo identificar os problemas, mas vem milagres. Você encontra no capítulo 3 a cura do paralítico de nascença, a porta do templo chamada Formosa, um discurso de Pedro para explicar aos líderes religiosos e mais conversões. Ananias e Safira com aliança para mentir contra o Espírito Santo, capítulo 5 de Atos, e ali mais um relatório, porque cada vez que o Espírito se manifesta, há um evento com o Espírito Santo, a Bíblia vai mostrar que cresce o número de discípulos. É lindo observar Atos dessa maneira. Depois surge a primeira crise de crescimento da igreja primitiva. As mulheres viúvas gregas que estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária dos alimentos. Surge então a necessidade de homens, algumas pessoas para cuidar, de fazer a obra do cuidado, né? Daquele pastoreio social. E a pergunta é: que tipo de homens? Quando eu leio isso me impressiona, Marco, me impressiona muito ver o critério. Presta atenção, igreja, o critério da igreja primitiva quando vai escolher homens para entregar o quilo do amor para as viúvas gregas. Quilo do amor, desculpa, é como a gente chama lá na igreja, os quilos de alimento que o povo traz para distribuir. Você quer ver qual era o critério? Vai lá para Atos capítulo 6, versículo 4 e 5. Homens de boa reputação, de bom testemunho, então, cheios de fé, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Presta atenção, olha que profundo, gente. Ô igreja, presta atenção. Para liderar a entrega do quilo do amor na igreja primitiva, precisava ter bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e cheio de fé. Bom, mas isso aqui não é para ser líder de célula? Não, isso aqui é só para distribuir quilo do amor. Você imagina como a igreja é séria, como a igreja de Jesus, ela é algo sério. Sabe por quê? Quando você chega na casa do irmão para entregar o alimento, o irmão pode estar passando por tribulações tremendas, dificuldades. O irmão pode começar a falar mal da liderança da igreja, o irmão pode começar a falar mal. Se quem vai entregar o quilo do amor é fofoqueiro, não é cheio do Espírito Santo, não é uma pessoa de fé, não é uma pessoa de Deus, complica e divide a igreja. Você vê como a igreja é algo profundo, algo sério, algo lindo.
Então você vai encontrando esse processo, a obra iniciada pelos apóstolos em Jerusalém, mas ela precisa avançar por meio de discípulos, e discípulos cheios do Espírito Santo, fundamentados no relacionamento com Deus, fundamentados na sua palavra. E aí nós chegamos no capítulo 8, e nós vamos encontrar então Filipe, né? Vamos encontrar Estevão, um desses homens que, se você lê o discurso de Estevão, é impressionante o que esse cara conhecia da história da igreja, da história de Deus, da história do seu povo, conhecia de Deus. Ele faz uma narrativa tremenda, mas é apedrejado. E Saulo, aquele que seria o grande apóstolo, que escreveria 13 cartas, está ali consentindo, perseguidor da igreja. Chegamos então ao capítulo 8, essa narrativa. Vamos lembrar? O objetivo de Deus era espalhar o evangelho de Jerusalém aos confins da terra. Se fizermos um paralelo com a nossa realidade de desafio espiritual no nosso estado, eu diria que o nosso propósito, o nosso alvo é glorificar a Deus, sendo instrumentos dele para espalhar o evangelho da nossa Jerusalém. A sua Jerusalém é Montenegro, amém, gente? A minha Jerusalém é Porto Alegre. É espalhar o evangelho, é multiplicar discípulos de Jesus, de onde estamos até os confins da terra. E nós precisamos fazer uma pergunta: será que estamos fazendo isso com a eficácia? Será que estamos comprometidos? E talvez a melhor maneira de pensar é: se isso é uma missão dada por Jesus, a pergunta é: será que a missão possui a igreja? Preste atenção, quem vai exercer essa missão é quem? A igreja, amém? Então essa missão precisa possuir a igreja para que ela se cumpra. E não é a igreja que tem a missão, é a missão que tem a igreja. Essa missão está no seu coração? Essa missão, ela tem você nas mãos? O que mais me anima nesse texto, querido, sabe o que é? É que Deus decide cumprir o seu propósito, mudar a realidade espiritual de Samaria, através de pessoas como eu e você. Filipe. A pergunta então é: mas quem era mesmo Filipe? Que tipo de discípulo ele era? Ou que tipo de discípulo pode dar as mãos para Deus, para somar esforços cooperando com Deus, para a expansão do evangelho aqui em Montenegro e daqui até os confins da terra? Primeira característica desse discípulo: discípulos que movem-se pela consciência da necessidade dos que estão sem Cristo. Fala comigo: discípulos que movem-se pela consciência da necessidade dos que estão sem Cristo. O contexto aqui, queridos, era de perseguição, mas ele não para por causa do medo. Filipe não para, não fica estagnado. Ele não é paralisado pelo medo de morrer, ele não fica intimidado. Ele é um homem cheio do Espírito Santo. Coragem, sabedoria e fé o conduzem. A sua consciência da missão o leva direto para a cidade de Samaria e passa ali a pregar o evangelho. Agora preste atenção, se você observar bem o texto, não teve nenhuma ordem para Filipe se mover para Samaria, nenhuma. Deus não falou para ele ir para Samaria, não houve um anjo que veio e falou com ele de maneira sobrenatural. Não, no meio da perseguição, a Bíblia diz que os discípulos se espalham, e Filipe então ele vai para Samaria. Ele se dirige para Samaria. E quando ele chega em Samaria, eu quero te convidar a observar bem os detalhes agora do texto. Diz então que, indo a Samaria, versículo 5, ele lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Aqui para mim, eu encontro duas coisas. Eu encontro conhecimento, porque ele está ali proclamando Cristo pelo que ele conhecia de Cristo, amém, gente? Isso tem coerência com os sinais, com a vida. Igreja, Deus está fazendo algo lindo aqui. Deus quer fazer algo lindo na tua casa.
Deus quer fazer lindo a partir de você lá no seu trabalho. Mas a sua mensagem e os sinais que acompanham a tua vida precisam ter conexão. Sabe por quê? Olha para o texto. O texto diz que quando o povo vê que o que ele falava e os sinais que tinham na vida dele, de Cristo na vida dele, se encontram, o povo para o quê? Olha o texto, para ouvir. Você já deve ter ouvido por aí gente dizendo assim: esse cara aí eu não dou crédito não. Fala de Deus, fala de Jesus, mas a vida dele é um bagaço. Os sinais que acompanham a vida do discípulo não são coerentes com a mensagem, com o conhecimento. E todos nós precisamos nos perguntar sobre isso. Eu passei por um baita constrangimento uma vez que fui comprar carro, talvez no nosso terceiro ano em Porto Alegre, né, Martinho? Todo animado para comprar um carro, Marcão, cheguei tudo certo, carro certo, saí, voltaria à tarde só para assinar a papelada, tinha uma parte pequena que íamos financiar, mas precisava financiar, e quando cheguei à tarde animado com a Martinha, levando as crianças, passei um baita constrangimento, porque na hora que entramos, o rapaz falou assim: olha, desculpa, passou um detalhe aqui, infelizmente você não vai poder fazer a negociação. Eu falei: o que aconteceu? Mas estava tudo certo, né? A entrada está aqui, no banco está tudo certo. Não, sabe o que é? Passou um detalhe aqui. Qual é? Você é pastor, né? Sim, sou pastor. A gente não faz financiamento para pastor. Eu me lembro, porque meu pai foi pastor. Eu me lembro pelo caráter do meu pai, quando na cidade pequena o pastor era chamado para resolver as causas, por causa da credibilidade dele. Você imagina o meu constrangimento, tendo um pai que foi pastor, que foi modelo para mim de caráter. Eu disse para ele: não, querido, você não está entendendo. Eu não sou esse tipo de pastor. Eu falei: não, mas nós não acreditamos aqui, não fazemos negócio para pastor. Sabe o que é isso? Vergonha para o Evangelho. Pessoas que se dizem cristãs, que falam de Cristo, que falam do amor de Jesus, que falam que Deus transforma a vida dos outros, mas Jesus não transforma a deles. Não tem coerência, os sinais não acompanham a mensagem anunciada. Mas olha o texto, que profundo aqui. Quando a multidão ouviu Filipe e viu, ouviu e viu. Fala para o teu irmão aí: Deus quer que o povo à sua volta ouça dele, das verdades dele, mas veja essas verdades primeiro na sua vida. Amém, igreja? O que vai acontecer? Olha o texto lá. Quando eles viram e ouviram, deram unânime atenção ao que Filipe dizia. Agora deixa eu te perguntar: precisa ser cristão para isso? Você às vezes conhece pessoas que não são cristãs, mas que a vida deles tem coerência. Tem coerência, deixa eu explicar. Ele pode não pregar algo coerente com a Bíblia, mas o que ele prega, ele vive. Você vê que ele está perdido, mas ele falou para ti uma coisa, pode ser uma loucura, ele faz porque tem coerência a vida dele. Então a igreja não pode aceitar que nós temos a mensagem da salvação, nós temos a palavra que nos forma, e nós falamos sobre ela, mas quando vem para a vida, a pessoa não checa isso e não vê. O que acontece? A mensagem fica sem crédito, o evangelho fica sem crédito. Igreja em Montenegro, Deus quer conectar o teu conhecimento à tua vida. Os sinais dessa palavra que tem entrado em você precisam aparecer na tua vida. Você precisa ser o melhor pai, melhor marido, melhor esposa, melhor homem de negócio, melhor mulher de negócio. Você precisa ser uma melhor mãe. Isso precisa aparecer em nós. Aparecer em nós. Coisas pequenas. Essa semana a gente comprou 2 melancias, né? Coisas simples, gente, simples. Mas o povo se impressiona hoje com coisas simples. Compramos 2 melancias, dei o dinheiro para a senhora. Aí, para ajudá-la, eu peguei a melancia e botei no carro, né? Aí ela foi e me trouxe o troco. Dei R$50, me trouxe o troco equivalente a uma melancia. Eu já tinha colocado as duas. Coloquei a primeira
Enquanto ela estava na frente, ela saiu, botei a segunda e dei o dinheiro para ela. Aí ela voltou e me deu o troco de uma melancia. Aí eu falei assim, mas está errado, não está, senhora? Quanto é a melancia? Ela falou, tanto. Eu falei, então, a senhora me deu o troco a mais. Eu falei, não, senhor, o senhor não está levando uma melancia? Não, eu estou com duas, eu já botei as duas no carro, e abri a porta e mostrei para ela. Aí ela ficou olhando para mim assim, eu falei, a senhora pode cobrar a segunda? Ela olhou para mim como se eu estivesse fazendo a última coisa da terra. Tipo assim, isso não existe. Como não existe? O evangelho que me alcançou me mostra que eu sou um homem de verdade, que eu não tomo o que não é meu para mim. Amém, meu irmão? Amém. Os sinais, eu estou falando de um sinal simples de honestidade, meu irmão. Estou falando de maravilha, de milagre, não estou falando da vida comum, cotidiana. É o cara que se converteu, mas a boca dessa pessoa continua falando todo tipo de porcaria, imoralidade. Meu irmão, Deus te alcançou, os sinais têm que aparecer. Senão o que você fala ninguém dá crédito, vira tudo religiosidade, põe todo mundo num pacote. Mas eu tenho certeza que essa igreja de Montenegro, ela é diferente, em nome de Jesus. É um tipo de discípulo que tem consciência da responsabilidade espiritual que temos, de proclamar um evangelho coerente. Amém, igreja? Amém. Vamos ver o que acontece? Olha que coisa linda vai acontecer, é extraordinário. Versículo 6, para a gente continuar, voltando. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. E aí começa: os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. De novo, Filipe está no meio de uma perseguição e se move para Samaria pela consciência que ele tinha da necessidade das pessoas conhecerem a Jesus. O que o move é a consciência. Quero bater um pouquinho nisso, sabe por quê? Porque às vezes a gente diz assim, eu não estou falando de Jesus porque eu ainda não ouvi o Espírito me falando que eu tenho que ir lá e falar. Como assim, se está na palavra que nós temos que proclamar Jesus? Teu colega de trabalho, teu vizinho, teu irmão, teu amigo, teu cunhado, teu cunhada que ainda não conhece Cristo, estão esperando que você vá movido pela pura consciência de que eles precisam conhecer o amor de Jesus. Amém, igreja? Agora, o que acontece quando você se move assim? E você se move com a mensagem e com os sinais dessa mensagem na tua vida, as pessoas param para ouvir e algo extraordinário acontece. Espíritos que estão instalados na vida daquela pessoa começam a sair, é o que o texto está dizendo. Curas começam a acontecer, milagres começam a acontecer, e para mim o mais profundo é que diz que grande alegria chegou naquela cidade. Sabe por quê? Toda vez que a gente se move para a casa de alguém, para um amigo, para uma pessoa, com a mensagem do evangelho coerente com a vida, o Senhor chega naquele lugar, começa a transformar, e o estado daquele lugar começa a ser transformado de dentro para fora. O espírito daquela cidade, daquela casa, daquela família, daquela pessoa começa a mudar, porque a alegria de Jesus chega lá, irmãos. Chega lá. Vem esperança, vem propósito. Deus começa a mudar. E é isso que começa a acontecer aqui no texto. Mas o texto vai falar de um mago chamado Simão, que até então ele era o cara da cidade, né? Todo mundo dizia, esse é o grande Deus, ele é o poder de Deus. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que ele iludia desde o mais pobre ao mais rico naquela cidade. Então agora você precisa entender e fazer a relação com o nosso estado. O que estava acontecendo na cidade de Samaria é que estava instalada uma potestade dominando a cidade, cegando as pessoas, do mais pobre ao mais rico. Agora ouça. Filipe chega na cidade, movido pela consciência de que ele devia pregar o evangelho. Então, para mim aqui há uma tremenda, mas há uma tremenda lição. Porque o texto vai dizer que quando Simão ouve,
esse Filipe pregando as boas novas do reino de Deus, as pessoas creem, são batizadas, e o próprio Simão também creu e foi batizado. E ele observava por toda parte os sinais e as maravilhas. Tudo bem que o texto vai continuar e vai ver que o cara diz assim, né, quando vem impondo as mãos, os caras recebendo o Espírito Santo, ele diz o quê? Vem cá, quanto é que custa aí para eu também poder impor as mãos? Bom, eu não vou entrar na discussão teológica se ele se converteu ou não, né? Ele pode não ter se convertido, ele pode ter se convertido e só está com um mau hábito de quem quer ganhar grana, né, por fora, e tem uma vantagenzinha, né, nos negócios, porque o cara quando se converte, gente, lembra que a vida dele vai sendo transformada, não é isso? Então a gente não precisa fazer esse julgamento aqui, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que Simão representa o poder de uma potestade reinando sobre aquela cidade e iludindo homens e mulheres. Mas o que esse texto me mostra é que toda vez que há presença de discípulos, cheios do Espírito Santo, qualquer outro poder que está instalado, ele é destituído para que se instale o poder de Jesus naquele lugar. Você crê nisso? Simão era uma farsa de poder naquela cidade, tomava o dinheiro do povo, iludia, mas o texto mostra que até ele se impressionou com o fato dos discípulos serem libertos, das pessoas serem transformadas naquele lugar. O resultado do fato de Filipe ter se movido até Samaria pela consciência da necessidade dos que estão perdidos em Cristo é que essa cidade, ela é liberta e a alegria chega nela. Eu queria que você pensasse em pessoas hoje que você diz assim, lá não tem jeito. Porque parece que às vezes a gente faz isso, não é? Como discípulo de Jesus, a gente pensa em algumas pessoas que a gente ama muito, que a gente deseja conhecer Jesus, mas ela está tão enganada, ela está tão empoderada por algum tipo de mentira, engano, que você diz assim, mas lá não vai ter jeito, aí você desiste. Mas observa o texto, quando um discípulo chega, movido pela consciência, cheio do Espírito Santo, com a coerência da mensagem com a vida, todo o poder instalado é desinstalado pelo poder do Espírito de Deus. Você tem que sair daqui hoje acreditando que não é você quem faz, é Deus, mas faz através de homens e mulheres que estão consagrando a sua vida, amém, gente? Segundo lugar, que tipo de discípulos podem cooperar com Deus para a expansão do Evangelho em Montenegro, no Rio Grande do Sul? Discípulos que movem-se pela consciência, mas em segundo lugar, discípulos que movem-se pela direção clara do Espírito Santo. Agora preste atenção. Filipe se move para Samaria, de novo, não tem nenhuma ordem explícita para ele, só tem uma consciência, perseguição, ele se manda para Samaria e lá ele começa a pregar. Agora aqui não, aqui vai acontecer um fator muito interessante. Olha comigo, versículo 26 e 27. Um anjo do Senhor disse a Filipe, olha só, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Eu queria que você observasse agora as ordens do Espírito que vão aparecer aqui, né? A primeira já apareceu, e as respostas de Filipe. Vamos olhar. Primeiro, ele está lá em Samaria e o anjo do Senhor diz a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Versículo 27, o que diz que Filipe fez? Ele se levantou e partiu. No encontro, no caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe, olha lá a segunda ordem, aproxime-se dessa carruagem, Filipe, aproxime-se e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem,
ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Versículo 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, explicou-lhe, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Uau! Bom, discípulos cheios do Espírito Santo movem-se quando ouvem a direção específica do Espírito Santo, e por isso são usados para mudar a realidade de uma pessoa, de uma família, de uma cidade. Irmãos, para mim o princípio aqui no capítulo 8 é que discípulos se movem porque já receberam a missão, e a missão já os possui, e agora eles estão conscientes de que eles precisam fazer discípulos. Amém, gente? Pregar o Evangelho. Mas acontecerá na minha vida e na sua vida momentos onde o Espírito vai dizer o seguinte: agora você vai para aquela região que está deserta, você não entende nada. Imagina o texto, uma região que estava deserta. Ele deveria descer para o sul, entrar naquela região e seguir aquele caminho que estava deserto. E querido, o texto diz que ele então levantou e foi. Agora imagina ele caminhando por esse lugar, movido por uma ordem, e aparece uma carruagem. De repente ele ouve o Espírito falar de novo com ele, né? Agora você corre em parelha, chega, corre lá. Gente, para mim esse texto é extraordinário, extraordinário. Toda vez que Deus dá uma ordem a um discípulo, vai lá, Ele já tem do outro lado um milagre preparado. Ele já tem alguém com um coração predisposto. Ele já tem algo planejado soberanamente. E muitas vezes, quando nós vamos, nós temos o privilégio de viver esse milagre. O texto mostra isso. Alguém tentando ler as coisas, era uma profecia em Isaías sobre o próprio Cristo. Ele lendo, mas ele não entendia o que lia, e ele tinha uma dúvida: isso é sobre o profeta? É sobre ele mesmo? Ou será que é sobre alguém? Ele não sabia quem era Jesus, ele não conhecia. Mas o Espírito tinha um plano para aquele eunuco. Mais do que para o eunuco, o Espírito tinha um plano para que o Evangelho chegasse à Etiópia, chegasse à África, através desse eunuco, que era alguém importante dentro do cenário real lá da Etiópia. Deus tinha todo um plano, uma estratégia extraordinária. Então o Senhor fala com ele: Filipe, desce para a região sul, que está deserta lá, vai para lá. E ele vai. E depois aparece a carruagem, corre em parelha. Gente, o cara pagando o mico, podia ser um baita mico. Imagina, no meio de uma região solitária e tal, o cara correndo para emparelhar uma carruagem. Mas quando ele chega, ele ouve: alguém está lendo as Escrituras. Que lindo, que lindo. Sabe por quê? Alguém estava com sede de Deus. Alguém estava pronto. Alguém estava receptivo. É um processo tão bonito perceber isso, porque esse cara estava mais ou menos a 1.500 milhas de distância da sua terra. Você pode imaginar que Deus, quando ama, Ele faz uma coisa extraordinária, né? Ele faz algo lindo. Ele tinha dúvidas para serem sanadas, e Deus queria usar aquele discípulo. Quantas pessoas podem estar ao seu redor? Colegas de trabalho, vizinhos, amigos, ou pessoas na rua. E quantas vezes o Espírito Santo falou com você em parelha, chega perto e fala
só fala que eu amo. Só fala que eu a amo. Você lembra, Martinha, lá em Londrina, quando nós estávamos lá, fomos fazer uma viagem missionária em Londrina. Eu me lembro bem que nós então tínhamos, era uma região bem desafiadora lá em Londrina, e nós fomos apoiar uma igreja pequena naquele lugar. E quando nós chegamos naquele lugar, nós pegamos a equipe, nós nos distribuímos, e eu e Martinha, mais um time, fomos saímos do prédio da igreja assim, fomos, imagina que andamos aqui umas 2 quadras e viramos a esquina e ficamos numa esquina orando. Estávamos então, fizemos um quadrante, ficamos orando em torno daquela região, e bem na esquina que nós paramos, nós observamos que começaram batuques começaram numa casa. Identificamos então a casa, que era bem no meio da rua, e pessoas chegando, e nós então começamos a orar, impondo as mãos para aquela direção, e clamando para que todo o trabalho feito ali fosse desfeito, anulado, não prosperasse. Então, nós ficamos ali mais de 1 hora orando, quando de repente, um homem desce assim, na quadra de cima, vem vindo na nossa direção. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado pela gentileza. Licença, irmãos. A tia sempre fala, dobra a primeira, amor, não passa assim desse jeito. Mas, não sei porquê. E aquele homem vem descendo, e aí o Espírito Santo chama a nossa atenção. Chama mesmo. É lá, é aquele homem. Nossos olhos se voltam para ele, gente. E é como se o nosso coração começasse a queimar. Deus desvia toda a nossa oração do lugar e diz, clama por ele, clama por ele. Nós começamos a clamar por ele. Estávamos com mais pessoas conosco, começamos a clamar por ele, e ele veio vindo, e nós dissemos, Senhor, se ele está indo para aquele lugar, se ele está indo para aquele lugar, para buscar naquele lugar ajuda, tu sabes, ele está enganado, então impeça que ele entre e tal. E nós orando, ele vem e entra na rua do terreiro, e gente, e aí nós começamos a invocar ao Senhor Jesus sobre a vida daquele homem, e algo extraordinário aconteceu diante dos nossos olhos. Foi demais, gente, foi demais. Aquele homem, a casa, imagina que a porta da casa onde Martinha estava, então ele vem, quando ele vai entrar, a gente começa a dizer assim, Senhor, coloca uma parede que o impeça de entrar. E aquele homem vem, gente, é como se ele batesse no lugar, e ele vai e cai para trás, e a gente começa a orar, a interceder. Ele levanta para tentar entrar algumas vezes, e ele não consegue acessar aquele lugar, e ele cai, então vai para trás e se junta lá no muro, né, Martinha? E aí a gente vem e vai até ele, entendendo que Deus estava respondendo a oração, gente, que Deus estava se manifestando, que nós estávamos debaixo de uma ordem do Espírito Santo. E se o Espírito Santo te ordena, vai, meu irmão, ele já foi à frente, ele é com você, ele é o poder vivo de Deus. Nenhum poder fica diante da autoridade de Jesus. Pegamos aquele homem, sentamos com ele, conversamos e falamos com ele o que estava acontecendo. Esse homem se quebranta e diz, eu quero levar vocês na minha casa. A gente sai, sobe 2 quadras onde ele tinha virado e entra na casa dele. E agora pasmem para ouvir o que estava acontecendo, sem entender o que é a voz do Espírito Santo. Ele entra na casa e ele então mostra, logo que a gente entrava, já era a cozinha, a bancada da casa, e tinha não sei quantos, não sei, dezenas de toquinhos de cigarro que tinham sido fumados, vários, eram muitos, incontáveis. E a gente pergunta para ele o que era aquilo, e ele diz então que ele estava na casa dele, e o espírito maligno disse para ele para acender cigarros para os espíritos, e ele começa então a acender os cigarros, e os espíritos iam fumando os cigarros iam, aquela baforada que diminuía o cigarro, e tinham vários toquinhos, e ele diz que então ele está ali desesperado, e o Espírito fala, olha, vai lá naquele lugar onde tem barulho, lá
né? Porque eu vou te ajudar lá. E ele então sai da casa para ir para aquele terreiro de Umbanda. É quando Deus nos aponta para ele, porque o Espírito sabia que havia uma necessidade na vida daquele homem. O Espírito sabia que ele estava enganado. O Espírito sabia que ele estava indo buscar socorro onde não tinha socorro. O que Deus faz nessa hora? Ele move um discípulo e uma discípula de Jesus obedientes, cujo coração está pronto para ouvir o Espírito e obedecer, meu irmão. E você então entra na brecha nessa hora, e o Senhor salva a vida de uma pessoa, porque você foi conduzido pela ordem do Espírito Santo, e Deus então chega na hora certa. Foi extraordinário orarmos com aquele homem entregando a vida a Jesus. Foi lindo, e nós estávamos aprendendo, né, Martinha? É assim que funciona, meu filho. O Espírito fala, vai, você não precisa entender nada. Meu irmão, você não precisa entender o que está acontecendo do outro lado. Você só precisa obedecer para ver o milagre. Fala comigo. Eu só preciso obedecer a ordem do Espírito Santo para ver o milagre. É só isso. Está entendendo por que o Evangelho chegou até nós? Por causa de discípulos que estavam comprometidos com a ordem. A consciência deles sabia o que eles tinham que pregar, a consciência deles sabia que eles tinham que obedecer à voz do Espírito Santo. Terceiro lugar, vamos para a terceira experiência desse texto. Primeiro, discípulos que mudam o mundo, movem-se segundo a sua consciência em relação à missão, amém, gente? Segundo, movem-se segundo a ordem do Espírito Santo, amém? Terceiro, aí aqui é uma coisa linda demais, movem-se pela absoluta dependência do Espírito Santo, uma condução que é sobrenatural, tá? Observa o texto, perceba o texto comigo agora. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água, quem me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crer de todo o seu coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais. E cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Está vendo a alegria de novo, chegando na casa? Está percebendo? Chega em Samaria, chega na casa, chega. Jesus chegou, chega a alegria. Agora olha só. O eunuco não viu mais, e cheio do Espírito Santo, de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Incrível. Um dia, lá no céu, Deus vai explicar essa passagem para nós. Por que está acontecendo aqui? Ele explica as Escrituras, e aí falando de novo sobre enraizado na palavra. Você está entendendo o que Deus está falando? Todo o texto, você tem os discípulos pregando o Evangelho, pregando a palavra, você tem os discípulos vivendo a palavra, você tem os discípulos explicando a palavra, gente, o tempo inteiro, você está vendo gente enraizada aqui, sendo usado pelo Espírito Santo. Só que agora, o eunuco disse, tem água, o que impede de eu ser batizado? Nada. Para a carruagem, desce, batiza, deve ter sido uma coisa extraordinária, porque o cara já vai chegar lá na Etiópia batizado, creu em Jesus, batizou-se, primeiro missionário que chega lá. Só que aí acontece um fato para mim extraordinário, que marca a característica dos discípulos do primeiro século. Sabe qual é? O texto bíblico diz que quando ele sai da água,
eu imagino a cena assim, tá? Que ele vira para dar um abraço em Filipe, de tanta alegria que ele está. Eu acho que ele queria dar um beijo em Filipe, um abraço, dizer muito obrigado, Filipe, tal. Quando ele vai olhar Filipe, ele não acha Filipe, gente. Cadê Filipe? Eu fico imaginando, o que aconteceu? E a Bíblia diz então que ele seguiu o seu caminho em alegria, mas Filipe apareceu aonde? Olha o texto bíblico, onde é que Filipe? Como é que fala esse tipo de coisa quando acontece assim? Um cara é transportado telepaticamente, é isso? Não, isso aqui é... Vamos botar Jesus na história. Ele foi. Deus pega o cara e o transporta para Azoto. Ele aparece numa outra cidade, numa outra região. E se você ler o texto, ele chega lá e o que é que ele continua fazendo? Pregando o Evangelho. Então, para mim aqui tem uma coisa extraordinária. Primeiro, o discípulo se move pela consciência que ele tem de fazer discípulos. Segundo, ele se move pela ordem do Espírito Santo. Quando Deus fala com ele, ele obedece. Aqui o aspecto é a obediência. Mas em terceiro lugar, a marca de um discípulo que muda o mundo é quando Deus olha para o coração dele e diz assim: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida onde, como, quando, do jeito que o Senhor quiser. Sabe o que Deus faz? Deus nem pede autorização, Deus pega o cara e Deus manda para Azoto. Quando o cara vê ele está em Azoto, o que eu estou fazendo? Foi o Espírito que te levou, sabe por quê? Porque há uma marca na vida de um discípulo obediente. A minha vida, os meus bens, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é tudo teu, Senhor. Eu não escolho, eu não escolho. O Senhor faz como o Senhor quer. Ah, Deus, mas vou sair de Curitiba para ir lá para a cidadezinha de Montenegro, Senhor. Eu fui lá na igreja que o Marco e a Márcia estavam lá, vocês devem conhecer. Uma igreja hiper relevante em Curitiba, uma igreja bonita, cheia de Deus. Você pergunta, quem é que faz isso de sair de Curitiba, numa igreja que está super bem, para vir para Montenegro? Sabe quem? Discípulos desse tipo, irmãos. Discípulos com esse coração, que estão aqui, eu não tenho dúvida, por causa da marca da consciência de que o Evangelho tem que ser pregado em todas as nações. Tem pastor demais em Curitiba fazendo. Tem pastor demais em Curitiba fazendo. Posso dizer isso aqui, meu irmão, com toda a convicção. Eles estão aqui porque eles têm a consciência do Espírito Santo de que tem uma missão para ser cumprida nesse estado. Se moveram pela consciência da necessidade de uma multidão de pessoas aqui precisando de Jesus. Sabe por que estão aqui? Porque obedeceram aquilo que o Espírito mandou. E sabe por que estão aqui? Não tenho dúvida. Porque a gente que anda com o coração pronto para dizer sim, Deus nem precisa perguntar, de repente você está em Azoto. Agora eu queria que você observasse um detalhe do texto. Todo o texto está ligado a algo profundo. Capítulo 8, versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra. Presta atenção. Anunciavam a Cristo. Versículo 11: quando Filipe lhes pregou a palavra, as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Lá no capítulo 30, no mesmo versículo, capítulo 8, versículo 34, 35, começando com aquela passagem das Escrituras, Filipe anuncia, Filipe explica a palavra, as Escrituras. E depois você vai ver no último versículo que quando ele aparece em Azoto, ele prega o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Não sei se você já se deu conta, lá em Atos capítulo 28 vai aparecer Filipe lá. Deus o toma de forma sobrenatural e o conduz para outra região onde ele anuncia Cristo, e o seu final é lá em Cesareia, no capítulo 21, capítulo 8, mostra Filipe estabelecido em Cesareia, com a sua família, tendo 4 filhas profetisas. Eu e Martim tivemos a alegria de pisar nesse lugar lá em Cesareia. Lembrava dessa história. Fez com Filipe assim, e quer fazer comigo e com você.
Eu quero concluir. Nós não acreditamos que nossa força e a nossa capacidade de abençoar o Rio Grande do Sul, Montenegro, não precise de estratégia, precisa de planejamento. Amém, gente? A gente planeja para tudo na vida, parece que o reino de Deus a gente vai levando de barriga. Não precisa. Mas quando eu olho para a passagem bíblica, eu percebo que toda estratégia precisa ser precedida de um coração. De um coração rendido ao Senhor, transformado pela sua palavra e cheio do Espírito Santo. Deus tem uma obra poderosa que Ele já está realizando neste lugar. O que é bonito, sabe o que é? Que Deus, Ele nos convida a participar dela. Ele acredita em você e em mim para a realização dessa obra. E a semana passada eu disse para a igreja isso. Você sabe o que Deus precisa ouvir de você? Só uma coisa. Sim, Senhor, eu quero. Agora deixa eu explicar o que se representa esse sim, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, eu quero. Não é do meu jeito, é do teu jeito. Amém, gente? Não é sem Deus mudar você primeiro. É mexendo em você primeiro. Não tem jeito, não pode ser de outro jeito. A mensagem que nós vamos anunciar, ela precisa primeiro passar pela minha vida e me transformar. E aí, Deus nos dá a autoridade e nos dá o privilégio de ser ouvido para a glória dEle. Você quer? Você crê que Deus tem um lindo plano para os lares dessa cidade? Para a salvação de famílias nessa cidade? Transformar esses lugares, essas casas em verdadeiros ambientes de adoração a Jesus. E pense, Ele vai usar você, Ele vai usar a mim. Quero terminar contando a história de alguém muito especial para nós, na nossa igreja. Esse testemunho ele já é público. Essa família chegou na igreja quebrada, arrebentada. Na cidade, na última Copa do Mundo, esse jovem rapaz, um jovem de 28 anos naquele tempo, casado com uma filha, o bar da cidade mais badalado na Copa do Mundo, que ganhou prêmio de 4 rodas, prêmio disso, daquilo, foi o bar desse rapaz. E a irmã dele orava por ele. Foi a primeira convertida, a irmã, lá em Minas Gerais. Vinha aqui evangelizava, e ela acha a gente pela internet e fala, vai lá. E ele só enrolava a irmã. Mas a irmã não desistiu. Sabe o que a irmã fez? Um dia veio a Porto Alegre, colocou ele no carro, falou, não, nós vamos junto para o culto. E levou o cara para a igreja. Ele contando isso, eu fui por educação, minha irmã, né? Não precisava ir, mas eu fui. E quando ele veio, gente, algo extraordinário começou a acontecer na vida dele. Ele começou a ter uma transformação tremenda. Tremenda. 1 ano depois de frequentar a igreja, já convertido, ele liga para mim e ele fala assim, pastor Tércio, eu não aguento mais. Eu preciso falar com alguém sobre algo na minha vida. Você pode me atender agora? Eu estava em casa preparando uma mensagem, né, para pregação. E eu falo, querido, vem agora aqui na minha casa, vou te mandar o endereço. Ele veio. E eu fui para um cantinho lá do nosso condomínio. Sentei com ele, ele tremia. Um rapaz jovem, bonito, com recursos financeiros. Olha para mim e fala, pastor, vivo uma mentira há muitos anos. E
ele então começa a contar a história da vida dele, que ele foi abusado quando menino. Ele cresceu e isso nunca apareceu na vida dele, mas ele ficou com dúvidas sobre a sexualidade dele, nunca falou nada para ninguém. Então ele se casou, mas quando ele se casou ele já tinha relacionamentos homoafetivos. Casou-se, continuou, agora sim tendo uma vida dupla. E ele disse para ele: quem sabe disso na sua vida? Ele falou: ninguém, pastor. Você é a primeira pessoa que sabe disso. Eu falei: quem te falou que você está errado? Que isso não é o plano de Deus para a sua vida? Ele falou: pastor, ninguém me falou. Eu estou um ano na igreja, ninguém me falou. Mas uma voz aqui dentro disse para mim que esse não é o plano de Deus para a minha vida. Quem foi que falou para ele, gente? O Espírito Santo. Uma igreja cheia da vida do Espírito Santo. Deus começa a se manifestar. Você não precisa botar uma listinha na mão das pessoas. O Espírito Santo vai comunicar. Agora, quando ela te perguntar, você precisa ser verdadeiro com a palavra. Amém, gente? Você não vai passar a mão na cabeça. Não, não é nada não. Não, está aqui, a palavra diz isso. E eu disse: foi o Espírito Santo quem te contou, querido. Foi Ele quem te convenceu. E é fato, esse não é o plano de Deus para a sua vida. Olha aqui, a palavra diz isso. Pastor, eu não aguento mais viver assim, eu quero romper com isso. Mas no dia que eu contar isso para minha esposa, eu posso acabar com toda a minha história. Eu falei: tá, e quem disse que você tem que contar para sua esposa? Ele falou: não, a voz está me dizendo que eu tenho que contar. Olha que coisa maravilhosa. Porque ele tinha que contar mesmo. Aí eu disse: amado, então isso é o Espírito Santo. E você está pronto para perder a tua família, para poder ter uma comunhão profunda com Deus, mesmo que você perca a sua família? Viver uma vida na verdade? Pastor, eu não aguento mais viver isso. Já pensei em tirar minha vida com essa mentira. Eu não aguento o meu sofrimento. Então você não faz nada. Nós vamos orar até o dia que Deus falou: chegou a hora. Vai contar para tua esposa. Você vai ligar para mim, para Marta. Nós vamos orar por você, jejuar por você. E nós vamos, se quiser que estejamos juntos, nós vamos juntos. Chegou o dia. Eu achei que ia demorar alguns dias. Não, na mesma semana ele já liga: pastor, não aguento não, pastor. Não consigo dormir mais, eu tenho que ser verdadeiro. Nos oferecemos para estar junto. Ele disse: pastor, fique tranquilo. Deus está dizendo que esse é um assunto entre eu e ela. Depois que contar, dependendo do que acontecer, nós procuramos você. E foi exatamente isso. Ele contou para ela tudo. E quando ele contou para sua esposa, Deus derruba uma parede entre eles, tremenda. E essa menina, né, Martinha? Você me emociona. Me emociono mesmo em ver o que Deus está fazendo na vida dessa família. Ela perdoa. E ela começa então a buscar Jesus, porque ela precisava lidar com as dores daquilo tudo. Vem a verdade à luz. Para pular toda a história, eles já estão conosco agora há 6 anos, eu acho 5, 6 anos. Foi um processo. Difícil. Deus começa a dizer: o maior problema da tua vida, desse lixo que você vive, é o bar. Precisa fechar e entregar isso. Mas ele, como é que ia viver? Que renda? Mas Deus começa a fazer. Ele diz: eu tenho que contar para os meus pais, eu tenho que contar para os meus sogros isso. Gente, em 4 anos foi uma revolução assim na vida deles, impressionante. Ele denunciou esse pecado para os pais, os irmãos, denunciou para o sogro, para a sogra. O sogro, sabe o que aconteceu quando ele começa a ter uma mudança profunda? O pai vem e se converte, a mãe vem e se converte, a cunhada, a irmã da esposa vem e se converte, vendo o milagre no casamento dos dois. Começa a acontecer uma conversão em massa da família. Veio o primo, se converteu, né? O tio se converteu. Vem a esposa do tio, se converte. Começa a se converter. Hoje nós temos lá na igreja, eu acho que 7 pessoas da família convertidas. E sabe o que Deus fez? Ele vendeu a empresa. O sogro, que era ímpio, que não conhece a Cristo ainda, está vendo um milagre.
é um mega empresário, chamou ele para dirigir a empresa do sogro. Ele já disse para o sogro que não, porque ele não quer viver dependendo do sogro. Deus agora colocou outros negócios. Gente, é uma revolução que está vendo na vida da família. É lindo. E para completar, para você entender, Deus chamou a família, o casal, para o ministério pastoral. Estão sendo preparados para ser pastores. Deus está fazendo um milagre. Tem alguém para você impossível? Tem alguém impossível para você? Se estamos diante do poder de Jesus, não há ninguém nessa cidade de Montenegro que não possa se dobrar diante do poder do amor de Jesus Cristo. O que você precisa fazer? Dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor. Pela tua palavra, pelo teu Espírito, me transforma, me muda e me usa para o louvor da tua glória nesse lugar. Nós vamos ouvir muitas histórias de milagres nessa cidade, através de você. Através de você, meu irmão. Eu creio. Se Deus falou contigo, eu quero orar com você. Eu quero te dizer uma última coisa. Quando eu cheguei nessa cidade de Porto Alegre, eu cheguei mas muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Era um jovem, 29 anos. Vinha de uma mega igreja, 2.800 membros naquele tempo, pastoreava 600 jovens, rodava pelo Brasil pregando como pastor de jovens, nos congressos de jovens do Brasil. Então eu cheguei aqui achando que eu era o cara. Deus teve que me moer. Sabe por quê? Porque Deus não vai usar orgulhosos. Deus vai usar pessoas humildes na presença dele. E sabe como é que Deus me quebrou? Só uma das coisas que ele fez, só uma das que ele fez. Uma vozinha chamada Vó Luísa. Fui visitá-la. No meu primeiro ano aqui, eu estava fazendo, terceiro ano aqui, eu estava fazendo um curso, era o meu doutorado em ministério, estava me achando que estava fazendo aquele negócio. Eu vou visitá-la. Chego na Vó Luísa. Vó Luísa tinha 86 anos. Tomamos um cafezinho, né, Martinho, com ela ali e tal. Na hora de ir embora, pastorei, dei uma palavra para ela, oramos junto. Na hora de ir embora, ela põe a mão assim e fala assim: pastor Décio, você está fazendo lá o seu curso lá, né, meu filho? Sim, estou estudando lá. Enchi a boca para falar, fazer um doutorado. Muito bom, meu pastor. Continue estudando, né? Lembra, Martinho? É importante estudar, se preparar. Você está certo, pastor. Estude mesmo. Afie o machado, né? Se prepare que Deus tem. Mas de repente ela vira: pastor, olhe para mim aqui. Eu olho para ela. E quando eu olho para ela, eu não tenho dúvida nenhuma. O Espírito Santo fala através da boca daquela senhora de 86 anos. Ela fala assim: pastor Décio, cresça por fora, sem diminuir por dentro. Não sei se vocês estão entendendo o que Deus está falando. Às vezes o que a gente cresce por fora faz a gente diminuir por dentro. Ela, pastor, o que Deus vai fazer no Rio Grande do Sul, na Monte Serra, pela tua vida, depende que você cresça por dentro e diminua por fora. Às vezes nós estamos cheios demais por fora e vazios por dentro. Mas homens e mulheres cheios por dentro de Deus. Eu continuei estudando, eu me preparo, entendo que tenho que estudar, mas eu já entendi que isso aqui é só uma ferramenta. Porque o que vai mudar a minha vida é o que acontece dentro de mim. E é isso que faz com que toque os outros. Deus falou: Chico, sai do teu lugar, vem à frente, dizendo: Senhor, é comigo. Eu quero ter esse DNA de discípulo. Eu quero ter. Fica em pé, querido. Se Deus falou com você, vem aqui. Nós queremos orar, fazer uma aliança com Deus. Uma aliança de discípulos que querem andar de acordo com a consciência,
com a ordem do Espírito, que querem andar de acordo realmente com essa prontidão, onde Deus vê: posso pegar você e mover, meu filho, porque você é todo meu, toda minha, tudo que eu sou e tenho é meu. Amém. O Espírito Santo está falando com você. Quais são as barreiras que precisam cair hoje à noite aqui? Quais foram as experiências? Quais são os ressentimentos que precisam ser renunciados hoje aqui? Deus está aqui nesse lugar. Ele é santo. Ele é santo. E Ele tem todo o poder para fazer algo novo em você, querido discípulo. Tudo começa pelo nosso arrependimento. Tudo começa pela nossa confissão. Começa a dizer: Senhor, eis-me aqui. Me perdoa, Senhor. Começa a falar para Ele, querido. Começa a abrir a porta do seu coração e peça para que Ele venha com o poder, para que Ele venha viver de maneira plena. Ele habita em você, mas para que Ele possa reinar, governar sobre tudo, sobre sua vida, sobre seus bens, sobre seus pensamentos, sobre os ministérios que até hoje você teve. Diga para Ele: Senhor, está aqui tudo à tua disposição. Eu quero viver algo novo de ti, Senhor. Eu quero viver para ti, Senhor. Entrega a tua vida agora para Ele, teus recursos, tua profissão, tua vocação, tua experiência. Pai amado, eu quero orar por esta igreja que está aqui diante de ti, respondendo ao teu Espírito Santo nessa noite, dizendo que querem ser discípulos semelhantes aos discípulos da igreja primitiva, homens e mulheres que se movem nessa terra, nessa cidade e por onde o Senhor mandá-los, na consciência da missão que eles têm de fazer discípulos, de proclamar Jesus, de proclamar um evangelho que tem coerência entre o que eles conhecem e os sinais desse evangelho na vida deles, os milagres acompanhando a própria vida deles. Discípulos e discípulas que estão aqui hoje dizendo: Senhor, eu quero obedecer a ordem do teu Espírito Santo, porque entendi que quando tu falares comigo, vai para a região sul que está deserta, eu devo ir, porque lá há alguém com sede, esperando, pronta, receptivo para encontrar-se contigo, Pai. Alguém precisando de explicação sobre o evangelho. Pai, eu peço que essas pessoas saiam daqui hoje decididas a obedecerem a voz do teu Espírito. Mas essas pessoas estão aqui dizendo também: Senhor, eu quero que tu olhes no meu coração e tu vejas escrito: eis-me aqui. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho é teu. Tu nem precisas pedir autorização. Tu podes me tirar desse deserto e me levar para as outras. O Senhor pode me mover nessa cidade para onde o Senhor quiser, dentro de ambientes aqui dessa cidade, ou cidades arredores, para onde o Senhor quiser. O Senhor recebe hoje de mim a autorização para tomar a minha vida e fazer dela o que o Senhor quiser. Você pode dizer isso para Deus: Deus, tudo que eu sou e tenho é teu, Senhor. Pai, todos os recursos meus, conhecimento, dinheiro, casa, carro, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, minha formação, Pai, eu disponho a Ti, para que Tu me uses de Montenegro aos confins da terra. Que a minha vida seja um exemplo, Senhor, de homem ou uma mulher, de um jovem, de um adolescente, de um idoso, comprometido com a Tua palavra, em conhecê-la, em aplicá-la, em vivê-la e em proclamar Cristo nessa cidade. Pai, faz na vida de cada um desses amados aqui, amadas, ó Deus, algo abundantemente além do que agora estou pedindo ou pensando a Ti. Pai, eu peço que os sinais e as maravilhas, os milagres aconteçam neles e através deles, e que a história desta igreja futura seja marcada, Deus, por um exército
abrem mão de se prepararem para a obra que o Senhor tem. É a minha oração, eu faço isso no poder do Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos, deixa eu falar uma coisa que me veio à mente. Eu fiquei 2 anos com a Martinha, ressentido com a igreja. Sabia disso aqui em Porto Alegre? 2 anos. E a igreja ficou patinando, nossa vida ficou patinando. Sabe por quê? Porque tinha ressentimento guardado. A gente sai de férias, quando a gente está lá nas férias, a gente pensou assim: vamos voltar para o Rio Grande, pegar as malas e vamos voltar para Curitiba. Estava tão ressentido. E nós estávamos lendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Sabe quando chega no capítulo 13? Nós estávamos lendo toda a carta de Coríntios, né? Quando chega no capítulo 13, que é sobre o amor, nós olhamos um para o outro, então vamos pular o 13, que a gente já conhece tanto esse aqui de cor, né? Interessante. Deus falou assim: não. Esse é exatamente o capítulo que vocês precisam ler. Quando a gente começou a ler o texto que nós conhecíamos, ainda que eu falo a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, sou como sendo que retine, né? Ainda que eu dê os meus bens aos pobres. O texto vai falando. Ele diz: se não tiver o quê? Amor. É como um barulho de um sino. Deus falou para mim e para Marta assim: meus filhos, vocês amaram, vocês obedeceram indo para Porto Alegre, mas vocês não amaram o povo de Porto Alegre. Então voltem para amar o Rio Grande do Sul. E nós chegamos, eu fui pregar no primeiro domingo pós essas férias, e eu cheguei para pregar e Deus falou assim: não, você não vai pregar, você vai começar pedindo perdão à igreja. E eu pensei comigo: não, isso é um papo meu, seu e da Martinha, Deus. Não, isso é um papo seu com o rebanho que eu te confio. E quando eu então contei para eles, eu pedi perdão à igreja, a igreja começou a chorar. E depois as pessoas que tinham me ferido, a minha Martinha, durante aqueles 2 anos, nos procuraram e pediram que nós os perdoássemos. E o nó desatou naquela igreja. E nós estamos debaixo do que a gente chama de um avivamento até hoje. Mas eu vou dizer por quê para você. Porque é uma igreja que precisa e quer ver o reino crescer. Não pode ter barreiras entre os irmãos. Se o teu coração que está aqui, ó, você na frente, tem mágoa, ressentimento entre irmãos, qualquer um que seja, na tua casa, na igreja, trata tudo, porque Deus quer manifestar a glória dele aqui nesse lugar, nessa cidade. E o povo que vai entrar por aquela porta não pode chegar numa igreja de hipocrisia. Precisa chegar numa igreja onde o amor flui para todos os lados com sinceridade. Faça uma aliança com Deus nessa igreja, né, Marco? Uma aliança de falar a verdade uns para os outros em amor, sem dissimulação, sem nada, porque Deus quer revelar a glória dele